Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 11. Não deixe de seguir toda a estratégia de aprendizado que nós temos utilizado aqui, tudo bem? Além do vídeo, você tem aqui embaixo uma atividade para você fazer no final da aula. E também temos um fórum onde você pode colocar os seus comentários ou as suas dúvidas, de maneira que o seu processo de aprendizado seja completo. Tudo bem? Se precisar, assista o vídeo novamente. Este conteúdo está sendo gravado para lhe auxiliar no seu aprendizado. E nós temos tido a oportunidade de estudar aqui aos domingos o Sermão da Montanha, seguindo aí de forma sequencial, sistemática pelas palavras de Jesus. Hoje chegamos ao capítulo 7, vamos do versículo 1 até o versículo 6. Nessa passagem que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver um ótimo exemplo de como Jesus tinha uma retórica muito boa. De propósito, nesse texto, Jesus vai utilizar-se do exagero. E ele vai fazer isso com o intuito de causar um certo ar cômico no que ele está falando. Mas por que Jesus quer causar um ar cômico? Porque, veja, depois dessas palavras que ele disse, muito provavelmente aquelas pessoas terminaram de ouvir Jesus rindo. E é isso que é interessante que eu quero chamar a sua atenção. O intuito de Jesus, ao usar este ar cômico nesse texto que nós vamos estudar hoje, é exatamente desarmar essas pessoas que estão ouvindo o sermão no intuito de comunicar a elas uma mensagem com intensidade, para que eles observem de forma diligente. Vamos a essas palavras então? Leia comigo, por favor. Eu começo no versículo 1. O texto diz assim: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Por essa primeira leitura, esse primeiro contato com o que Jesus está nos dizendo, conectando essas palavras de Jesus com o capítulo anterior, nós observamos que, assim como Jesus vai advertir os seus discípulos contra aqueles atos externos de justiça, né? Aqueles atos enganosos da pessoa que dá esmola, da pessoa que ora, da pessoa que jejua, mas faz isso com a motivação errada. O hipócrita que eu expliquei a vocês naquela aula, ela faz isso com o intuito de chamar a atenção. Assim como para Deus não há valor algum esse tipo de hipocrisia, de igual maneira, esses discípulos devem evitar qualquer tipo de avaliação externa das pessoas com o intuito de valorizar a si mesmo diante do Senhor ou diante dos outros. O ponto que Jesus deseja destacar aqui é que o pecado dos outros não prova como eu sou bom ou como eu sou justo. Coisas do tipo, olha, eu falo mal contra o pecado, então por causa disso eu não gosto do pecado. É isso que Jesus está dizendo. O discípulo não deve achar que aquilo que eu penso ou eu julgo sobre alguém revela quem eu sou. Deixa eu repetir isso, e se você quiser, anote isso que é muito importante. Não é aquilo que eu penso ou julgo sobre alguém que revela quem eu sou. Pelo contrário, é o comportamento dessa pessoa que revela o seu caráter, não o julgamento que ela faz dos outros. E esse é o hipócrita que Jesus está chamando aqui. É essa atitude de achar que julgar os outros revela que eu sou bom ou justo, quando na verdade é o meu comportamento que revela o meu caráter.
Não é porque o discípulo fala mal do publicano ou do cobrador, ou do publicano que é o cobrador de imposto, ou os pecadores, que ele é uma pessoa justa e boa. Não é por falar mal dessas pessoas que eu sou bom. Então, por causa disso, antes de julgar a conduta do irmão, eu devo fazer um autoexame sobre a minha vida, sobre a minha própria conduta. E veja, Jesus vai dizer no versículo 12 uma conclusão muito apropriada para o que ele está ensinando aos seus discípulos. Leia comigo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eu acho que aqui a gente consegue observar a mensagem de Jesus. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Já que aquilo que eu faço será devolvido a mim, eu devo me certificar de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Essa, portanto, é a mensagem de Jesus do versículo 1 ao versículo 6. Todo discípulo que deseja se submeter a essas exigências feitas por Jesus, para quem vai participar do reino do céu, essa pessoa deve abraçar a graça de Deus. Pois o mesmo rigor que eu usar por os outros também será utilizado para mim. A graça, portanto, ela é algo que é chamado para nós como uma mensagem do reino, porque o critério que serve para o menor do reino serve para o maior do reino. Bom, tendo explicado a vocês de maneira geral o que Jesus está nos dizendo, eu gostaria de pontuar algumas questões do que Jesus acabou de nos falar, apresentando algumas explicações adicionais. Para começar, eu quero retomar aqui o versículo 1 e 2 das palavras de Jesus e observar com você algumas questões aqui. Veja comigo. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Essas palavras iniciais de Jesus aqui, elas vão fornecer para esses discípulos pelo menos 3 desafios. Qual o primeiro desafio que Jesus coloca para os seus discípulos? Esse discípulo tem que assumir um compromisso pessoal e radical com o reino de Deus. Ou seja, ele deve cuidar de si mesmo e observar a sua conduta diante dos homens. Então, esse é o primeiro desafio. Essa avaliação pessoal é imprescindível. Segundo, eu devo fazer isso exatamente porque eu estou sendo avaliado pelo próprio Deus. Todos estarão diante de Deus para ser julgados. A referência de Jesus aqui é esse julgamento final. Todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor para sermos julgados. Terceiro, já que eu estou sendo avaliado pelo próprio Deus e serei julgado por ele, já que Deus vai julgar todos, eu não devo assumir as prerrogativas divinas. Eu não posso me colocar como referência para julgar a conduta dos outros. O único que consegue julgar com justiça e santidade é Deus. Por isso, o padrão de referência é ele e não eu. Então, o que Jesus está apontando aos seus discípulos nesses 3 desafios é que essa hipocrisia não vale. Não vale porque ela serve apenas para o aplauso e para o espetáculo e não coloca como referência o único que é justo e bom, que é Deus. E é ele quem vai julgar todas as pessoas. O problema, mais uma vez, aqui é a motivação. Porque, às vezes, a leitura equivocada que a gente faz dessa passagem de Jesus é focar no julgamento, né? Não, a gente não deve jamais julgar as outras pessoas. O ponto que Jesus está focando é que eu não devo me comparar a ninguém para alcançar dos outros elogios à minha conduta. O padrão de santidade e justiça é Deus. O discípulo deve, e veja, versículo 5 a gente já leu isso, mas a gente vai retomar daqui a pouco. O discípulo deve primeiro tirar o tronco que está no seu olho e depois ajudar o outro também a ver de forma apropriada.
Olha que comentário interessante o Craig Keener coloca a esse respeito. A questão não é falta de discernimento, mas a hipocrisia em julgar os outros por suas próprias falhas. Rabinos posteriores declararam que se deve remover primeiro a própria mancha, dando o exemplo de um rabino que adiava um caso para corrigir seu próprio comportamento antes de decidir que outro deveria fazer o mesmo. O ponto aqui que o Keener coloca para a gente é que o que Jesus está chamando a atenção aos seus discípulos é que a minha conduta deve ser coerente antes de eu exigir coerência aos outros. De maneira mais objetiva, não faça aquilo que você disse aos outros que os outros não devem fazer. A conhecida faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. A regra serve para eles e a regra serve para você. Isso que está sendo dito por Jesus está em plena conexão com o capítulo anterior. Porque no capítulo anterior, Jesus nos ensinou a orar dizendo ao Pai: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Serve para eles e serve para mim. Assim como eu perdoo, eu também desejo ser perdoado. Então é isso que Jesus está falando contra. Essa atitude do hipócrita de falar mal dos outros, que às vezes possui um status social subversivo, principalmente pensando no cobrador de imposto, né? Ele é ridicularizado, ele é tido como pessoa ruim. E Jesus está dizendo, olha, falar mal do cobrador de imposto é natural. Mas o rigor que você usa para ele também será utilizado por você. Não é porque você fala mal dele que você é uma pessoa boa. E aí Jesus então amplia a questão da cegueira espiritual ser um problema para todos e como nós precisamos deste auxílio divino para enxergarmos de maneira apropriada. Veja comigo versículo de número 3 e versículo de número 4. Eu acho que eu li sozinho o Craig Keener, não foi? Esqueci de colocar. Mas tá aí se você desejar tirar um print, tá bom? Depois você faz a leitura. Versículo 3 e versículo 4. Por que você se preocupa com cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Veja que é o mesmo hipócrita lá do capítulo 6. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Essa imagem que Jesus está apresentando para a gente aqui é uma imagem que provavelmente foi tirada do local de trabalho de um carpinteiro. E aqui nessa imagem que Jesus apresenta para a gente, ele usa duas abordagens. Primeiro, uma abordagem gráfica e segundo, uma abordagem exagerada. O que é a abordagem gráfica de Jesus dessa imagem de carpintaria? A imagem gráfica é Jesus proporcionar 2 pedaços de cisco no olho. Então Jesus coloca uma proporção de um cisco pequeno e um cisco grande. Mas veja, ambos os ciscos impedem a pessoa de ver corretamente. Essa é a primeira abordagem. Então, tanto aquele que tem um cisco como aquele que tem um tronco, eles são impedidos de ver de forma corretamente as verdades espirituais que estão diante deles. Ambos precisam ser ajudados. Mas em Jesus apresenta também o exagero, e ele faz isso de propósito, como eu disse a vocês, porque pense, é irreal nós imaginarmos uma pessoa com um tronco cavado no seu olho. Não tem como, isso é impossível, né? A proporcionalidade aqui é irreal, por isso que é o exagero. E Jesus utiliza esse exagero com um propósito, ele faz isso com intenção. O ponto de Jesus é tentar destacar que somente aquele que vê bem terá condições de ajudar a fonte de cegueira do seu irmão. Então não adianta eu tentar ajudar o meu irmão se eu não vejo de forma apropriada, se eu não vejo corretamente. Assim, o discípulo deve primeiro arrancar qualquer tipo de impedimento à sua visão, para somente depois ajudar o outro que também tem uma fonte de impedimento à sua visão.
E aqui então nós conseguimos perceber que o ponto não é o julgamento. O ponto é como eu posso usar motivações erradas para julgar as pessoas. Eu estou julgando para parecer que eu sou bom, né? Imagine só, eu vir aqui e falar mal de pessoas que não vão à escola bíblica dominical presencial. Eles não vêm, eles preferem a online, falo mal deles. Mas veja, eu estou falando mal para tentar me vangloriar de eu estar na presencial. É isso que Jesus está dizendo. Você não deve falar mal de alguém para parecer que você é bom. Ou para parecer que você é justo. Porque o mesmo rigor que você utiliza com outro será utilizado com você. Então, para poder auxiliar alguém, primeiro tire aquilo que impede a sua visão. E tirando aquilo que impede a minha visão, eu consigo ver o caminho do Senhor. O caminho apropriado é o estudo bíblico, independente de ser online ou presencial. Independente de ser domingo à noite, sexta à noite ou quarta à noite, é aprender a palavra do Senhor para obedecê-la. E aí, depois de aplicar o que Jesus está dizendo, depois de explicar o problema do julgamento, Jesus conclui com um argumento muito interessante. Porque pense comigo, esse discípulo entendeu que ele precisa tirar aquilo que o impede de ver de forma apropriada. Depois de tirar aquilo que o impede de ver de forma apropriada, ele deve ajudar outros. Deve ajudar outros a livrarem-se também daquilo que os impedem de verem de forma apropriada. Mas veja que, no momento que esse discípulo for ajudar alguém, Jesus coloca como conclusão aquelas pessoas que não vão aceitar esta ajuda, mas que vão racionalizar a sua culpa, dizendo que não, eu vou usar como referência a minha própria vida, minhas próprias convicções e não Deus e a sua santidade. Olha que versículo interessante, versículo de número 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Deixa eu colocar o comentário do Craig Kinney para nos ajudar aqui, e aí depois eu venho para a explicação para a gente conectar o versículo 6 ao que Jesus já nos disse. O Craig Kinney escreve o seguinte: esse ditado, porque isso que Jesus diz no versículo 6 é um ditado, é um alerta contra dar milagres para aqueles que não querem fazer parte da família. Assim como Jesus exige fé e submissão em vez de conceder seu poder como mágica. Nesse caso, o ditado força as pessoas a se tornarem discípulos. Claramente, essas são pessoas que não valorizam o que os discípulos têm a lhes oferecer, como porcos que acham que o que parecia ser ervilhas ou bolotas não é comestível. Então a gente consegue entender como há uma conexão entre o versículo 6 e o que Jesus acabou de dizer. Depois de ser ajudado a perceber a minha própria cegueira e tentar ajudar outras pessoas, eu vou me deparar com pessoas que simplesmente recusam essa ajuda para que elas vejam de maneira apropriada. Então aqui há uma conexão, porque Jesus está tentando mostrar aos seus discípulos como será inútil tentar ajudar alguém que não quer ouvi-los. Imagine o testemunho: olha, eu tinha uma cegueira espiritual, eu não conseguia ver o reino do céu que chegou em Jesus, eu não conseguia ver a salvação, essa cegueira me foi tirada e eu quero ajudar você a tirar a sua cegueira. Algumas pessoas que também estão cegas espiritualmente vão dizer não. Eu entendo que minha fé, minha religião, isso é privado, eu decido como eu devo acreditar. Essas pessoas que se veem cegas e que não querem ouvir o seu testemunho sobre como você tirou aquilo que lhe cegava pela mediação de Cristo, essas pessoas simplesmente vão rejeitar. Elas vão continuar sendo hipócritas. Elas vão continuar praticando a devoção do espetáculo, né? Usando a sua própria vida como referência, é o que eu faço, é o que eu penso, é o que eu acho. E nesse sentido, Jesus está dizendo que não adianta insistir com essas pessoas, que elas simplesmente são irrepreensíveis. São pessoas que não aceitam a admoestação, não aceitam o conselho, e elas seguem cegas porque elas não acham que esse é o problema. Nesse sentido,
Essa conclusão de Jesus, ela tem duas lições muito valiosas para os seus discípulos. Primeiro, o discípulo deve compreender que ele não pode utilizar o julgamento como referência para se situar. Não é porque eu falo mal dos outros que eu sou bom. Segundo, algumas pessoas devem ser evitadas, pois tentar convencê-las sobre o tronco que as cega será inútil. E veja, aqui Jesus fala, isso aqui fala muito sobre a nossa relação em comunicar o reino que chegou. Porque esse discípulo que tem a visão restaurada, que consegue ver esse reino que chegou, ele consegue ver sem impedimento. Agora, ele sai para demonstrar a outros que o reino chegou, que eles podem ver a chegada do reino. Algumas pessoas vão ouvir e vão também tirar esse impedimento da sua visão. Estes verão de forma apropriada. Outros, no entanto, recusarão. Essas pessoas que recusam, e este eu acho que é um ponto importante de Jesus, aquelas pessoas que recusam, a gente não deve insistir com elas. Ninguém deve ser forçado e obrigado a vir ao Evangelho. Em outra demonstração, Jesus diz que a gente só bate a poeira do pé e vai embora. Porque para essas pessoas cabe apenas o julgamento divino. Existem aqueles que será como jogar pérola a porcos ou coisas valiosas a quem não aceita o Evangelho. Bom, que aplicações a gente consegue fazer desta passagem para que ela fique mais claro para nós hoje? Eu queria fazer 3 aplicações que eu acho que são muito apropriadas. Primeira aplicação: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Você já ouviu esse ditado? É um ditado popular nosso, que eu acho que está em plena conexão com o que Jesus está dizendo. O critério que eu uso para os outros serve também a mim. E é isso que Jesus está falando. Então, quando eu falo contra o pecado de uma pessoa, essa minha sentença para o outro também serve para mim. Por isso que a mensagem é uma mensagem de graça. Deus é gracioso em salvar pecadores como eu e como os outros. Olha, eu quero citar aqui para você a maneira como Paulo resume este ensinamento de Jesus. Porque acho que Paulo tem um aspecto importante de nós considerarmos sobre como Jesus está nos ensinando tudo isso. Romanos capítulo 2, versículo 1. Veja como Paulo diz isso. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A regra que serve para um serve para o outro. E o problema, e o que Jesus está apontando aqui é essa questão da mera religiosidade. Se você é intolerante com a vida de alguém, essa mesma intolerância será utilizada para com você. Então o critério serve para os dois, tudo bem? Não serve só para você. Então não é uma regra para ele e uma para você, é a regra para os dois. E essa é uma primeira aplicação importante, que nos faz pensar questões práticas que eu acho que são contextuais. Eu já contei isso aqui numa aula, mas deixa eu repetir. Um pastor disse isso um dia na sua igreja local. Ele disse publicamente à igreja: olha, eu não acho que pessoas que usam batom vão entrar no céu. Batom, eu acho que pessoas que usam batom não vão entrar no céu. Quando chegou em casa, o filho desse pastor lhe inquiriu: mas pai, as minhas irmãs também usam batom. E o pastor respondeu: mas Deus não vai deixar minhas filhas fora do céu por causa disso. Eu acho que esse é o ponto que Jesus está nos mostrando. A regra que eu coloco para o outro também serve para mim. Eu não posso criar regras para eles e para mim exceções. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação: a cegueira espiritual das pessoas as impede de ver o caminho certo. E aqui é muito importante nós sabermos isso. Não é porque alguém tem um cisco no olho e essa pessoa não consegue ver corretamente que não exista um caminho correto. Porque essa é a desculpa do mundo moderno. O mundo moderno pensa que, por causa de sua cegueira, não existe uma conduta correta, não existe um proceder correto. Veja, não é porque você não está vendo que não exista.
No caso, se for tirado do seu olho esta cegueira, você verá que existe uma conduta coerente com aqueles que fazem parte do reino do céu. E é isso que nós precisamos observar. Porque nos parece muito comum ouvir isso, principalmente de artistas que se dizem evangélicos, né? Não, a fé é sobre medida, cada um acredita no que quiser e segue esses caminhos. Olha, a sua cegueira espiritual não significa que não exista um caminho certo. É apenas você não vê. Mas se lhe for tirado a sua cegueira, você vai ver que existe uma maneira coerente com aqueles que dizem habitar ou fazer parte do reino do céu que chegou em Jesus Cristo. Quando a cegueira dos nossos olhos forem tiradas, nós conseguiremos perceber que sim, existe uma conduta coerente que Jesus está exigindo o tempo inteiro desses seus discípulos aqui nessas passagens. Terceira e última aplicação. Tolerância moral é diferente de graça divina. O ponto que eu quero aplicar aqui, ele é um pouco difícil para nós, porque eu acho que nós confundimos tolerância moral com graça divina. Nós somos muito tolerantes com imoralidades e pecaminosidades, a ponto da gente acabar subvertendo a graça de Deus, a aceitação da conduta da pessoa, a aceitação do comportamento. Então, graça significa o quê? Aceitar a conduta e o comportamento da pessoa. Nesse sentido, Jesus está advertindo os seus discípulos que essa cegueira vai impedir eles de verem a chegada do reino e que nós precisamos tirar primeiro isso dos nossos olhos, para depois perceber que a mesma cegueira nossa era dos outros, mas éramos cegos. Mas depois de termos sido curados de tal cegueira, nós podemos ver de forma apropriada. Então a mesma graça que me curou da cegueira espiritual, ela também quer curar outros. Mas a graça não quer me deixar cego. A graça quer me fazer enxergar. E essa tolerância que nós temos com questões morais acaba gerando problemas em igrejas locais que são problemas muito sérios. Eu quero te dar um exemplo prático disso. Uma igreja local, como ela é afetada pela sua tolerância moral ao achar que isso é graça. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a seguir. Preste atenção nas palavras de Paulo, porque eu acho que elas são esclarecedoras para nós. Quando lhes escrevi antes, disse que não deveriam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. Então Paulo está dizendo para a gente aqui que não tem como evitar os mundanos. A gente vai se relacionar com eles o tempo inteiro. E eles fazem parte do nosso cotidiano. Então não tem como evitar mundanos. A gente se relaciona com eles. O que é que Paulo quer que eles evitem? Veja comigo aí o restante das palavras de Paulo, versículo 11 ao 13. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Você consegue perceber como o ponto nunca foi o julgamento? O que Paulo está falando aqui é sobre esta igreja que é tão tolerante com o pecado que simplesmente permite que o pecado esteja ali. A pessoa se diz cristão, mas ela continua cega. E a cegueira dela é citada por uma série de práticas que são incompatíveis com a fé cristã. Ela se diz cristã, mas primeiro, pratica imoralidade sexual. Se diz cristão, mas segundo, é avarento. Se diz cristão, mas em terceiro, adora ídolos. Se diz cristão, mas em quarto, insulta as pessoas.
Se diz cristão, mas em quinto, é bêbado. Se diz cristão, mas em sexto, explora os outros. Pessoas assim, que se dizem cristãos, que são cegos, que são relutantes com a sua cegueira, o que a gente deveria fazer com essas pessoas que se dizem cristãs? Nós, ao menos, deveríamos sentar com essas pessoas para comer. E o ponto não é sobre os mundanos. O ponto é para aqueles que estão aqui, que são irrepreensíveis, é jogar pérola aos porcos. Pessoas que não querem abrir mão do seu pecado e sua iniquidade, que não querem ver de maneira apropriada. E o ponto de referência não sou eu. Não sou eu e nem você. O ponto de referência é Deus. Ser santo como Ele. Não é a minha compreensão da fé e o que eu acho do Evangelho. É o próprio Deus. O padrão de referência é Ele. Por isso é que o Espírito Santo é que produz essa santificação em nossa vida. E nós temos que ser um canteiro de obras do Espírito Santo. Ele tem que estar agindo em nós de maneira a nos convencer e nos tornar santos como Deus. Agora, quando alguém prefere a cegueira, é lançar pérola aos porcos e o evangelho não avança em lugares assim. Bom, na aula de hoje nós vimos a relevância do discernimento para tratarmos questões tão importantes sobre a nossa relação com o próximo e com Deus. Próxima aula eu aguardo você então para que a gente possa avançar no nosso estudo do Sermão da Montanha. Tudo bem? Até a próxima.